Essa palestra fala sobre emendas no quadro reivindicatório de um pedido de patente, particularmente a aplicação do artigo 32 da Lei de Propriedade Industrial. O INPI, com base no parecer da Procuradoria de 07 de 2002, alegava que a flexibilidade em si aceitar a reelaboração de quadros reivindicatórios de pedidos de patente, ampliando a matéria reivindicada mesmo após o pedido de exame, era necessária especialmente para os depositantes residentes, que pelo pouco conhecimento de propriedade industrial, muitas vezes formularam em seus pedidos quadros reivindicatórios que não protegiam os elementos essenciais de sua invenção. A BPI, na Resolução 56, mostrou-se favorável aos argumentos do parecer da Procuradoria de ampliação de matéria reivindicada a qualquer tempo, independente do pedido de exame. Então, veja, a questão do quadro reivindicatório, que é central na delimitação do direito de uma patente, nessa época, em 2002, o parecer da Procuradoria se posicionou que esse quadro reivindicatório poderia ser emendado, inclusive ampliando matéria reivindicada, obviamente sempre com essa matéria presente no pedido, no relatório descritivo do pedido originalmente depositado, mas ampliando matéria reivindicada, isso seria possível, que era uma flexibilidade maior para o depositante, poder aumentar, se for o caso, o escopo da proteção, se ele achar que isso seria de direito dele. Então era uma prática que vinha sendo adotada desde já há algum tempo e normatizada por esse parecer da Procuradoria de 2002. Bom, o Ministério Público ele avaliou o caso e contestando essa flexibilidade do parecer da Procuradoria de 2002. O pedido do Ministério Público, contestando isso, foi considerado improcedente em primeira instância pela juíza federal Flávia N., que concluiu pela possibilidade de emendas do quadro reivindicatório, desde que revelados no pedido original, mesmo após o pedido de exame. Então, veja, em primeira instância, confirmou-se esse parecer da Procuradoria de 2002, ou seja, é flexível, você pode mexer, emendar o quadro reivindicatório, ampliar o direito reivindicado, mesmo após o pedido de exame, não existe esse limite temporal. Contra essa decisão, o Ministério Público entrou com recurso. Bom, até que esse recurso fosse julgado, a presidência do NPI e a diretoria de patentes mudou. E as discussões internas no NPI prosseguiram até que em fevereiro de 2007, por iniciativa do INPI, ainda sem a conclusão dessa ação, em segunda instância, o dito parecer da Procuradoria de 2002 foi revogado, decisão de 2007. Então, aquele parecer da Procuradoria que dizia que você podia fazer emendas no quadro reivindicatório sem limite de tempo, não está limitado ao pedido de exame. Você poder, inclusive, aumentar escopo reivindicado, incluir novas reivindicações, esse parecer foi revogado. Na decisão de recurso, que veio logo em seguida, em agosto de 2007, os pedidos do Ministério Público foram acolhidos, de forma que o NPI não pode aceitar modificações voluntárias pelo requerente do pedido de patente apresentadas após o pedido de exame. Então, veja, quando a questão foi decidida, o juiz apontou que aquilo que era objeto de questionamento, que era o dito parecer da Procuradoria de 2002, ele deixou de ser defendido pelo réu da ação, no caso do NPI. O NPI mudou de ideia durante a tramitação. Então, a motivação
dessa ação se perdeu, né? Ou seja, não há mais contraditório, ou seja, tanto o Ministério Público quanto o INPI concordam que o dito parecer deva ser revogado. Então, ficou entendido que aquela flexibilidade não seria permitido, o que quer dizer que o INPI não pode aceitar modificações voluntárias pelo requerente do pedido de patente apresentadas após o pedido de exame. Então veja que essa decisão da Justiça, primeiro que ela faz uma referência à questão da discussão das modificações voluntárias, quer dizer, fica em aberto a questão do cumprimento de exigências, um cumprimento a uma exigência do INPI, como ficaria, se isso estaria submetido a esse parecer ou não. E a outra questão é que essas emendas, então, no quadro reivindicatório, não está dito que, uma vez aceitas essas emendas, ela não diz simplesmente que não pode haver modificações após o pedido de exame. Quer dizer, não se fala na questão de ampliar ou restringir direitos, isso não fica muito claro. Então são dois pontos que não ficam muito claros, a questão de ampliar ou restringir direitos e a questão das modificações serem voluntárias ou não. Então o fato é que o parecer de 2002, que era flexível bastante, né, ele foi revogado. Ivan Allert, ele observa a mudança de opinião do NPI no pleito, né? Segundo Ivan Allert, ele diz: provavelmente impressionada pela surpreendente sintonização de posições entre o NPI e o Ministério Público, surpreendente em vista da vitória do NPI em primeira instância, a juíza federal Marcelena Nunes decidiu em favor do Ministério Público. Ou seja, já que os dois concordam, a juíza decidiu em favor. Dois aspectos, contudo, devem ser observados. O primeiro é que a diretoria e a presidência do NPI mudaram nesse período, a posição política do NPI sobre a questão mudou. E o segundo aspecto é que, mesmo antes de 2002, né, o INPI, na verdade, ele havia divergências internas com relação à aplicabilidade dessa regra. Ou seja, por isso que houve a razão do parecer da Procuradoria de 2002, foi exatamente de dirimir essa dúvida. Até 2002 havia uma divergência. Alguns interpretavam como podendo ampliar, modificar esse quadro meio sem maiores consequências, enquanto o outro grupo entendia de uma maneira mais rígida que esse quadro não poderia ser emendado sob hipótese nenhuma após o pedido de exame. Isso foi dirimido com o parecer de 2002, que depois então veio a ser revogado em 2007. Tentando limitar o alcance da decisão TRF2, Ivan Allert alega: independente do mérito do acórdão, entendo que o alcance daquela decisão se limita à apresentação de emendas voluntárias, isto é, emendas apresentadas de forma espontânea, o que não se aplica às emendas efetuadas em atendimento a exigências ou resposta a pareceres técnicos. Para Ivan Allert, o artigo 32 regulou a questão das alterações até o requerimento de exame. Portanto, qualquer alteração que se prenda a efetuar após o pedido de exame não é mais regulada pelo artigo 32. Então, veja, essa é a posição da BPI, né, que ela se coloca como essa decisão do TRF2 ficaria restrita à questão das emendas voluntárias, ou seja, voluntariamente o requerente não pode apresentar mais nenhuma emenda depois do pedido de exame. O que ele pode fazer é emendar se for em função de exigências do NPI, e aí já não está, isso ele pode fazer. E a outra questão é que ele segundo Ivan Allert, o artigo 32 fala da possibilidade de emendas até o pedido de exame, ou seja, o que vem depois do pedido de exame, o artigo 32 é omisso. Então você não pode tirar conclusões do artigo 32 depois do pedido de exame, porque ele é omisso, ele não fala, não diz. Então, esse seria o entendimento da BPI, que tenta minimizar o alcance da decisão do TRF2. Tomando-se, contudo, o princípio motivador da decisão,
de proteger o interesse de terceiros contra ampliações do escopo da reivindicação, entende-se que esta decisão se aplica tanto às alterações voluntárias como ao cumprimento de exigência. Caso contrário, a decisão se tornaria inócua diante das modificações apresentadas em cumprimento de exigências. Então, veja, a decisão que motivou o juiz, a principal alegação porquê de rejeitar esse parecer da Procuradoria de 2002, é que quando você tem o pedido de exame, você está dizendo para o público: eu quero que você examine estas reivindicações. Então vamos supor que você peça que examine a reivindicação X. É X que eu quero que você examine, que o NPI examine. X. Quando esse pedido é examinado, e isso pode passar um tempo bastante longo, pode chegar até 10 anos depois do pedido de exame, esse pedido vai ser examinado. Nesse momento que esse pedido é examinado, se ali, durante uma exigência ou técnica, o requerente modifica o quadro e passa a reivindicar X mais Y, ele acrescenta uma reivindicação Y, qual é o problema com relação à sociedade? O problema é que, quando lá, 10 anos atrás, a sociedade pensou que você estava pedindo patente de X, 10 anos depois, descobre que a sua patente vai ser concedida com Y. Outra coisa aparece. Então, veja, eu que vi o seu pedido de exame, vi que você só pediu X, eu comecei a fabricar Y. Montei uma fábrica, comecei a fabricar Y. Aí depois, quando você ganha a patente, 10 anos depois, eu vi que você ganhou Y. Então eu fui surpreendido. Né? Terceiros foram surpreendidos. Eu fiquei 10 anos em contrafação sem saber. Só fui saber quando você ganhou a patente, porque esse Y só apareceu lá na hora da decisão da concessão da patente 10 anos depois. Então, esse foi o principal motivador da decisão. Essa possibilidade de você ficar ampliando reivindicações, é aí que entra a questão do ampliar. A possibilidade de você ficar ampliando reivindicações, isso pode pegar terceiros no contrapé e ferir o interesse público, né? Então, essa incerteza, ela teria de ser minimizada na medida que você estabelece uma regra dizendo que o pedido de exame estabelece um marco temporal para isso. A partir daí, você só pode emendar no sentido de pedir menos, que aí ninguém vai ser surpreendido. Um contra-argumento disso é que quando você estabelece uma regra dessa, de que a partir do pedido de exame você só pode diminuir o escopo da reivindicação, você meio que cria um sistema que estimula o inventor, o requerente, a entrar com depósitos de patente reivindicando o mais genérico possível. Ou seja, você estimula reivindicações muito amplas. E o que acaba sobrecarregando o exame do escritório de patentes, que tem que se ver obrigado a restringir essas reivindicações. Então, isso tem essa desvantagem, né? Ou seja, se por um lado você preserva o interesse da sociedade, por outro lado você cria um mecanismo que tende a estimular depósitos de patentes com reivindicações muito amplas. Porque já que só pode restringir, deixa eu começar pedindo bem amplo, para eu poder ter margem para restringir. Esse entendimento restritivo quanto às modificações na matéria reivindicada foi corroborado em outras decisões. Por exemplo, a decisão de 2010, o juiz diz: deve ser considerada nula a patente que sofreu alteração do quadro reivindicatório consistente em reivindicação única, transmudando-lhe o escopo de proteção após o requerimento de exame para privilegiar característica que sequer havia sido aventada no quadro reivindicatório original. O que não está reivindicado, ainda que descrito, não pode ser considerado incluído no seu escopo de proteção. Então você veja que aqui claramente o TRF2 está dizendo claramente a questão do escopo. O problema maior que existe aqui é quando você amplia a matéria, o escopo da patente depois do pedido de exame. Isso não estava claro na decisão de 2007.
Não estava lá claro, não se falava lá em ampliação de escopo, assim, muito claramente. Na motivação isso ficava meio implícito. Agora aqui, em 2010, essa decisão deixa isso claro, ou seja, você ampliar, incluir reivindicações novas, isso não pode, porque isso amplia a matéria reivindicada, isso é considerada nula essa patente. Então, esse entendimento já de 2010. Bom, acompanhando a evolução legislativa do artigo 32, né, o artigo 32, que é exatamente o que diz que você pode fazer emendas no seu pedido de patente, emenda no pedido de patente, desde que limitada a matéria original e até o pedido de exame, ou seja, você pode, no caso do quadro reivindicatório, você pode ampliar reivindicações, acrescentar reivindicações, desde que tudo esteja no depósito original. Essa liberdade de emendas de reivindicações vai até o pedido de exame. Do pedido de exame em diante, você só pode fazer emendas com o intuito de restringir, né? Esse artigo 32, ele originalmente, a redação dele, no projeto de lei 824/91, encaminhado pelo governo, ele dizia o seguinte: para esclarecer, restringir ou desdobrar o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o término do exame, desde que essa se limite à matéria descrita anteriormente para o qual se requer proteção. Então veja que nessa redação estamos falando claramente de uma restrição. Esclarecer ou restringir, não está se falando em ampliar direitos. Então pode-se fazer alterações até o término do exame. Então o limite temporal aqui no início não era pedido de exame, é o término do exame, desde que se limitem à matéria descrita anteriormente, né, para o qual se requer proteção. Então ela está limitada àquela matéria descrita anteriormente para o qual se requer proteção. Então está nitidamente se referindo à matéria reivindicada. Bom, o deputado Roberto Campos apresentou uma emenda substitutiva, uma vez que, como consta do projeto, o artigo não fixa claramente a possibilidade de emendar-se o pedido de patente para reivindicar esses aspectos da invenção que, apesar de terem sido descritos ou revelados no pedido, por uma mera deficiência de redação, não foram originalmente reivindicados. Então, o Roberto Campos está chamando a atenção porque, do jeito que está a reivindicação, esse artigo daí da lei, ele fica engessado, ou seja, se você entrar com um pedido com uma reivindicação X, você só pode restringir até o final do exame. Você não pode mais reivindicar Y, mesmo que Y tenha sido descrito ou revelado no pedido. Ou seja, por um problema de redação, você não tem mais como corrigir isso. O relator Ney Lopes argumentou que as emendas dos deputados pelo deputado Roberto Campos não deve ser aceita, porque o direito à patente é assegurado à matéria reivindicada, que é limitada e não é matéria revelada, que pode ser de amplitude indefinível. Então, o relator Ney Lopes, do projeto de lei, na Câmara, ele dá uma nova redação que diz: para esclarecer ou restringir ou dividir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o final de exame, desde que essas se limitem à matéria descrita anteriormente, para o qual se requer proteção. Então você veja que estamos até agora, nesse momento, limitados, né, não pelo prazo temporal, porque o prazo temporal é até o final de exame, é bastante amplo o prazo temporal. Mas com relação à matéria, eu fico limitado ao que eu reivindiquei no início. Daí em diante eu só posso restringir. E estou me referindo diretamente à matéria reivindicada. O texto no Senado fez mudanças. Ele primeiro que mudou o prazo temporal. O prazo temporal ele passou a ser até o pedido de exame. Tá? O requerimento de exame já não é mais final de exame. Porém, já não limitadas as reivindicações, mas até matéria revelada. Ou seja, o Senado parece que acolheu lá a proposta do Roberto Campos, porque ficou
Para melhor esclarecer ou definir o pedido, veja que o restringir já sumiu daqui. Já não tem mais restringir. É esclarecer ou definir. Bom, esclarecer ou definir. O depositante poderá efetuar alterações até o requerimento de exame, já não é mais final de exame, então eu restringi o prazo que isso pode ser feito, desde que essas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. Então ele está dizendo, já não há mais limitações com relação à restrição. Ou seja, eu posso fazer, restringir ou ampliar, e eu limito isso. Isso pode ser feito até o requerimento de exame, tá? Então não é ainda a proposta do Roberto Campos, porque o Roberto Campos ele queria essa flexibilidade toda até o final de exame. O Senado parece que encontrou o meio termo. Olha, eu vou atender o Roberto Campos até o requerimento de exame. Então vamos recapitular aqui como é que está a situação aqui. O parecer do relator, ele diz que até o requerimento de exame ele fica limitado ao quadro reivindicatório original. E até o final de exame também. É a proposta que saiu da Câmara. Você tinha possibilidade de emendas até o final de exame, mas elas eram limitadas ao quadro reivindicatório original, ou seja, era bastante restritivo. Entrei com o quadro X, eu não vou poder pedir Y, não vou poder ampliar. O Roberto Campos, ele queria que pudesse ampliar quadro reivindicatório até o final de exame. Essa proposta do Senado, ela meio que tentou atender a meio caminho, ou seja, atendeu a proposta do Roberto Campos de liberalizar emendas até o requerimento de exame, mas com relação até o final de exame, tá meio que não está dito. Tá, não, afinal de contas, até o final de exame, qual é a situação? Não está claramente dito. Quanto a como proceder após o requerimento de exame, coube ao judiciário dirimir a questão, uma vez que o artigo 35 prevê exigências técnicas. Então, veja bem, o artigo 35 ele diz que o NPI faz exigência técnica para reformular o quadro reivindicatório. Se faz exigência, é porque o requerente vai poder mudar esse quadro. Então, é possível mudar o quadro depois do pedido de exame, porque o artigo 35 prevê isso. Ao que parece, o Congresso permite a liberalidade de emendas restritivas ou ampliativas de quadro apenas até o requerimento de exame. Após essa data, o TRF2 aplicou o entendimento do relator Ney Lopes de permitir emendas limitadas ao quadro reivindicatório original, no caso do quadro reivindicatório no momento do pedido de exame. Emendas após o pedido de exame. O escopo da reivindicação reivindicada quando da data de pedido de exame não pode ser ampliado. Em nenhum momento poderá o examinador, em seu parecer, propor que elementos presentes no relatório descritivo e não reivindicados originalmente, lá no depósito, sejam trazidos para o quadro, ampliando a proteção. Tampouco pode o requerente aproveitar-se de um cumprimento de exigência para fazer essa inserção, ampliando o escopo. Então veja que aqui não há diferença entre emendas voluntárias do requerente ou emendas em cumprimento a uma exigência por parte do NPI. Não há distinção, aplica-se a mesma regra. Pode-se entender a coisa da seguinte maneira: quando o requerente ele atende a uma exigência do NPI, as exigências do NPI, elas em nenhum momento vão ser no sentido de se ampliar quadro reivindicatório. Então, se o requerente aproveita uma intervenção do NPI, uma exigência do NPI, para apresentar um novo quadro onde ele vai aumentar o escopo, na verdade ele não está cumprindo a exigência. Na verdade, ele está se aproveitando de uma oportunidade para apresentar uma emenda voluntária a título de cumprimento de exigência. Então, visualmente, a gente pode ver nessa figura preta que eu tenho um quadro reivindicatório inicial, que é esse círculo maior, e um quadro reivindicatório final, que é um círculo menor. Essa é a situação ideal. Essa mudança, essa emenda no quadro reivindicatório é permitida, porque o escopo final está incluído no inicial, ele é menor.
Agora, o que eu não posso pode acontecer é essa situação aqui em vermelho. Eu tinha um quadro reivindicatório que protegia esse círculo vermelho grande aqui. E o quadro reivindicatório final, o escopo dele é até menor, mas só que ele é um outro objeto. Ele não está dentro do escopo do inicial. Então, essa situação em vermelha, ela é indesejável. Ela feriria o entendimento dado pelo judiciário. Então, restrição de quadro reivindicatório. Vamos a um exemplo aqui. Ó. Quadro reivindicatório inicial mostra um monitor de computador. Tá? Monitor de computador pode ser desses dois tipos. Pode ser um LCD, um LED, ou pode ser um tubo de raios catódicos. Tá? Quadro reivindicatório está simplesmente falando de monitor de computador. Não diz qual é o monitor. Se o quadro reivindicatório final fala de monitor de computador do tipo LCD, houve claramente uma restrição. Você veja que você acrescentar características na reivindicação em série, né, características em série, você, em geral, você está restringindo o escopo. Então, houve aqui uma restrição do escopo, apareceu um elemento aqui, LCD, que estava lá no relatório descritivo, apareceu uma reivindicação, mas isso não é uma violação de artigo 32. Pelo contrário, isso daqui está restringindo o escopo, é permitido essa emenda. Agora aqui é a situação contrária, ou seja, o quadro inicial falava em monitor LCD. Quando eu venho e peço no quadro final monitor de computador, não especifico que é LCD, aqui é claramente uma situação de ampliação do escopo. Então essa emenda, seja voluntária ou não, essa emenda não poderia ser aceita. Ao não aceitar a ampliação do quadro reivindicatório do escopo, após o pedido de exame, temos duas consequências. A sociedade não se vê surpreendida no momento da concessão de patentes. Tá? Você sabe que você vai ganhar o que foi no pedido de exame ou menos. Tá? E a outra consequência é ruim, né? É que o requerente tende a apresentar pedidos originalmente com quadros reivindicatórios mais amplos, que tornam o exame mais trabalhoso, com mais etapas processuais, até acertar esse quadro. Outra situação é a questão de mudança de objeto. Tá? Então, veja, eu tenho um quadro inicial que é monitor de computador do tipo LCD, e no final eu peço uma base giratória de computador do tipo... Eu mudei o objeto. Então, naquele desenho, diagrama dos círculos, né, um círculo não tem interseção com o outro. Eu mudei o objeto. Isso não poderia ser aceito. O que então é aceito? É aceito a retirada de um elemento inicialmente exposto de forma alternativa. Por exemplo, eu tenho máquina caracterizada por engrenagem composta de zinco ou cobre. Eu vou fazer uma emenda que vai ficar composta por zinco só. Eu sumi com cobre. Bom, isso estava na forma alternativa. Eu claramente restringi minha reivindicação. Outra situação, adicionar elementos em séries. Então, máquina caracterizada pelos elementos A e B. Quando eu faço uma emenda, máquina caracterizada pelos elementos A, E, B e C, eu estou adicionando elemento série e estou restringindo. Mudança de um conceito geral para o mais específico. Redução do número de reivindicações citadas em reivindicações de dependência múltipla também. E a incorporação em uma reivindicação independente de uma característica presente em uma reivindicação dependente. Então, eu pego uma característica dependente e jogo ela para independente. Isso, estou restringindo a reivindicação. Isso seria aceito. Bom, emendas aceitas. Um exemplo de emenda aceita. Monitoramento de veículos com etiqueta eletrônica, rádio, frequência, caracterizado por uma etiqueta provida de um chip, um sensor, provido de uma antena e um sistema computadorizado. Aí foi feita uma emenda em que essas coisas todas ficaram no preâmbulo e ficou caracterizado pelo fato de que a etiqueta compreende meios de gravação, leitura e alteração dos dados. Bom, e você está acrescentando o elemento em série nessa reivindicação, e só uma restrição foi aceita. Outro exemplo. Rede conectada a uma impressora em um primeiro servidor, um terminal de rede, caracterizado por criar no primeiro servidor um registro de autorização, solicitar a impressão do documento,
verificar, usando o registro de autorização, se o terminal de rede está autorizado a imprimir. Caso positivo, imprimir. Tá? Então, aqui, o que eu fiz aqui? Quando eu falo em solicitar a impressão do documento, eu falo solicitar a impressão do documento a um segundo servidor. E, em caso positivo, enviar pelo primeiro servidor uma autorização para o segundo servidor e, após o recebimento da autorização, enviar pelo segundo servidor o documento à impressora. Estou restringindo, estou acrescentando um monte de características que não estavam na reivindicação original, estou tornando ela mais restrita. Isso seria aceito. Emenda não aceita. Equipamentos de registro simultâneo de excesso de velocidade e avanço de sinal por veículos automotores, caracterizado por utilizar rede de comunicação semafórica já existente e transportar imagens de veículos infratores, utilizar câmeras de monitoramento de fluxo já existentes para automaticamente registrar quando um veículo avança o sinal vermelho ou excede a velocidade da via. Bom, a emenda foi no sentido de ter um equipamento para transmissão de dados de infração de trânsito e outras infrações, por utilizar o equipamento codificador transmissor de sinais e vai por aí afora. Então você veja que aqui eu estou começando a descrever um equipamento codificador transmissor de dados e que isso não aparece na reivindicação original. Eu estou aqui tratando do equipamento de transmissão de dados e isso não está presente na reivindicação original. Eu estou mudando o objeto de proteção. Em caso de emenda aceita, métodos de controle de uma pluralidade de trens de carga com números variados de vagões e cargas variadas, caracterizado por prover uma ferrovia com ambos serviços de trem de carga, periódico e não periódico, prover um plano de movimentação e etc. Aqui na emenda eu digo que o plano de movimentação inclui um perfil de cronometragem de movimento a ser seguido pelos trens. Pronto. Então eu estou definindo melhor esse plano de movimentação, estou trazendo mais características para ele, detalhando ele mais, e com isso eu estou restringindo a reivindicação. É aceita essa emenda. Outro exemplo, aparelho caracterizado pelo fato de compreender uma máquina de transação automática, que inclui um computador, um objeto de dados de transação, em que o objeto de dados de transação está em conexão operativa com o primeiro objeto e está operativo para armazenar no mesmo dados que representam tanto as entradas do usuário nos dispositivos de entrada como a distribuição das folhas pelo distribuidor. E aqui eu acrescento mais uma etapa em que a máquina bancária automatizada é adaptada para comunicar ao objeto em que o sistema de recepção é remoto em relação. Eu estou acrescentando elementos aqui. Isso é visto como uma restrição do aparelho inicial e é aceito. O que não aceita nas emendas? Bom, em geral, o que não se aceita é: eu tenho uma máquina caracterizada pelos elementos A, B e C. Eu, de repente, tiro um desses elementos. Máquinas caracterizadas pelos elementos A e B. O C sumiu. Eu ampliei. Adição de um elemento de forma alternativa. Então, máquina caracterizada por uma lâmina de zinco. Aí eu vou escrever assim: máquina caracterizada por uma lâmina de zinco ou cobre. Ou alternativo. Em geral, estou ampliando. Transferência para uma reivindicação dependente de uma característica originalmente presente em uma reivindicação independente. Novamente, estou tirando, eu estaria ampliando. Isso, em geral, não seria aceito. No caso, tem que ficar lá na independente, não pode sair. No caso de inconsistência entre uma reivindicação e o relatório descritivo, em que a reivindicação seja mais limitada que a descrição no presente relatório, não é possível emenda no sentido de se ampliar o escopo da reivindicação. Então, veja, o relatório descritivo, ele falou da minha invenção de uma maneira bastante ampla, mas na hora de reivindicar, eu reivindiquei restrito, lá no pedido de exame, tá? Bom, mesmo o relatório descritivo tendo sido amplo,
não dá mais para eu ampliar o quadro reivindicatório. Então, no caso, eu vou ter que reformular o relatório descritivo para que ele trate da questão da situação restrita. Então, vamos ver um exemplo. No relatório descritivo, eu falo de válvula. Na reivindicação, eu falo de transistor. Tá? Então, veja. Se, quando eu fizer a emenda, se no meu relatório descritivo, se ele fala de transistor e de válvula, ele fala dos dois, tá? Se eu vier pedindo na reivindicação transistor e válvula, já não é possível. Por quê? Porque, veja bem, na situação original eu tinha um problema de fundamentação, tá? O pedido de patente fala de válvula e transistor. Só que o relatório descritivo só fala de válvula e a reivindicação só fala de transistor. Existe um problema de fundamentação, a reivindicação não está fundamentada no relatório. Tá? Como é que eu corrijo isso? Bom, eu posso reescrever meu relatório descritivo para que ele passe a falar de transistor e de válvula. Não tem problema. Tá? Eu trago aquilo que estava na reivindicação, trago para o relatório descritivo, transistor. Agora, a reivindicação, se ela vier pedindo transistor e válvula, aí nós temos um problema. Por quê? Porque a reivindicação original só falava de transistor. Então, ele não vai poder agora vir pedindo a válvula. Eu estou me referindo sempre a essa reivindicação no pedido de exame, tá? Que é o momento que a reivindicação congela, vamos dizer assim. Numa segunda situação, eu corrigi o relatório descritivo para falar de transistor e válvula. E a reivindicação eu continuei deixando só com transistor. Bom, aqui está correto. Tudo bem, não tem problema. Não houve violação de artigo 32. Bom, vamos falar agora um pouco das exceções dessa regra. Eu falei da regra geral, agora vamos falar das exceções. Quando o quadro reivindicatório original contiver reivindicações de produto caracterizado pelo processo, só tem essa reivindicação, produto caracterizado pelo processo, e o requerente modificar as reivindicações para processo, onde ele vai descrever o processo, tal, né? Então, produto caracterizado pelas etapas A, B e C. Estou descrevendo o processo. Se ele vier pedindo agora processo caracterizado pelas etapas A, B e C, eu troquei de categoria, né? De produto para processo. Mas nesse caso é uma exceção. Isso é aceito. Apesar de eu ter mudado o objeto, né? Que o produto protege uma coisa, processo protege outra. Mas nesse caso ele aceita essa mudança como não violando o artigo 32. Isso é aceito. Quando o quadro reivindicatório original contiver processo caracterizado pelo produto e o requerente modificar para produto caracterizado pelo produto, também vai ser aceito. Quando por erro grosseiro, caso o requerente tenha solicitado uma reivindicação em categoria incorreta, por exemplo, um produto definido por etapas de processo, quando o processo seria uma reivindicação de método, nesse caso, veja, você tem uma reivindicação de produto caracterizado pelas etapas de um processo, mas esse produto, essa reivindicação está mal definida. Na verdade, o que você está pedindo é um processo mesmo. Tá? Então, houve um erro aí, você errou na categoria. Então, você pode corrigir. O artigo 42 da LPI diz que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto, objeto de patente, processo ou produto diretamente obtido por processo patenteado. Então você veja que uma reivindicação de processo, a lei está dizendo que ela também
protege o produto obtido diretamente pelo processo. A lei está dando essa equivalência. Por conta dessa abertura é que se fez essas exceções. Então veja, se eu tenho um produto caracterizado pelo produto, que é o caso aqui, ó, um dispositivo de controle de embreagem caracterizado por um gerador de sinal de erro, um regulador, tá? Isso é uma definição do produto, estruturalmente, tá? Se eu peço agora método de controle de embreagem caracterizado por gerar um sinal, comparar a velocidade, controlar o acionamento, eu estou agora pleiteando um método. Esse método não está embutido aqui na reivindicação de produtos. Então, isso daqui é uma emenda não aceita. Por outro lado, se eu tenho um sistema caracterizado por meios para detectar, para controlar um sistema de transmissão de troca de marchas, mecânico, automatizado, compreendendo um estrangulador de combustível, uma transmissão mecânica de troca de marchas, caracterizado pelo fato de compreender meios para detectar a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida, meios para memorizar a relação de marcha efetiva durante cada operação de partida. Então, quando eu reescrevo isso como método, onde substituo o meios para pelas ações, detectar e memorizar, eu tenho quase duas reivindicações bem simétricas. Isso pode ser visto como um produto caracterizado por um processo que virou processo. Então, essa emenda daqui do quadro, ela é aceita. Essa situação que a reivindicação de método está incorporada na reivindicação de produto pelas funções é uma exceção à regra geral, considera mudança de categoria como violação. Em geral, mudar a categoria é uma violação, mas nesse caso, abre-se a exceção por conta lá do artigo 41 lá. Da mesma forma, para fins de análise do artigo 32, invenções implementadas por programas de computador, se considera que uma reivindicação de produto definido por meios mais funções deva ser interpretada da mesma maneira que o método. Então, veja bem, se por um lado eu estou beneficiando o requerente, quando eu dou essa interpretação do artigo 32, que eu digo quando você sai de um produto caracterizado por meios mais funções e faz uma emenda em que você pede um método caracterizado por aquelas funções, se eu digo que isso não viola o 32, eu estou beneficiando o requerente. Por outro lado, quando eu for interpretar o artigo 10, se você me pedir método financeiro, se você reescrever esse método financeiro como sistema caracterizado pelas etapas do método financeiro, você vai continuar incidindo no artigo 10. Eu estou usando o mesmo critério, só que agora, entre aspas, contra o requerente. Porque na análise do 32, eu estou usando esse critério por acaso beneficia o requerente. Usando esse mesmo critério para o artigo 10, ele acaba prejudicando porque essa reivindicação do sistema vai ser enquadrada como método financeiro, mesmo sendo sistema, porque a contribuição está no método. Para invenções implementadas por programas de computador, o enquadramento do objeto da patente nas exceções dispostas no artigo 10 independe da categoria, seja um processo ou produto caracterizado por meios mais funções, vai ser analisado da mesma maneira. Então, essa interpretação de que essa análise de patenteabilidade do artigo 10 independe da categoria, isso se alinha com a decisão da Suprema Corte recente dos Estados Unidos em Maio versus Prometheus, em que ele diz isso, que você não tem que se prender a esse aspecto formal da reivindicação, a categoria. Você tem que ver qual é o conteúdo, a essência lá da invenção que está lá. Nos dois casos, eu tenho para uma reivindicação de produto caracterizado por meios mais funções e método caracterizado pelas funções, eu tenho quase que uma reivindicação, quase que uma cópia da outra. Então, a emenda aceita. Método de compactação de dados caracterizado por utilizar a média móvel, etc.
Ou suporte de gravação caracterizado por conter gravado instruções de compactação de dados que utiliza a média móvel. Então eu vou estar lá na mesma situação. Eu mudei a categoria, mas o conteúdo, a contribuição das duas reivindicações, elas são idênticas. Então elas acabam tendo sido uma emenda aceita. Então, se o método ele passa pelo crivo do artigo 10, o suporte também vai passar. Isso não vai ser violação de artigo 32. Outro exemplo de emenda aceita: rede conectada a uma impressora, um primeiro servidor, um terminal de rede, um protocolo de autorização de terminal de rede para autorizar a impressão, caracterizado por incluir as etapas de criar no primeiro servidor um registro de autorização, solicitar no terminal de rede a impressão do documento de impressora, verificar usando o registro de autorização se o terminal de rede está autorizado a imprimir. Bom, eu agora tenho uma reivindicação nova em que ele vai falar de método de autorização de impressão de um documento, de uma impressora, caracterizado por incluir as etapas de armazenar um primeiro servidor, um registro de autorização, envia uma solicitação, enviar um segundo servidor. Veja que agora eu estou falando de um segundo servidor. Então aqui na verdade eu tenho dois movimentos aqui. Primeiro, eu estou definindo o método de autorização, eu mudei a categoria, mas as etapas desse método já estavam descritas aqui na reivindicação original. E a outra coisa, que determinados elementos aqui, eu estou acrescentando outros elementos. Então, eu estou restringindo. Então, houve dois movimentos. Um movimento de mudança de categoria e um movimento de acrescentar elementos em série à reivindicação. Isso acabou dando o entendimento de que essa emenda seria aceita. Então, o método financeiro, caracterizado por solicitar dados bancários ao cliente e realizar um débito, isso pode ser visto como método financeiro, quadro reivindicatório original, artigo 10, problema de artigo 10. Quando eu reescrevi isso para suporte de gravação caracterizado por conter as instruções de dados bancários, esse suporte de gravação ele repete as etapas do método. Como esse método foi visto como método financeiro, simplesmente trocar a categoria aqui, isso continua incidindo no artigo 10, porque nos dois a contribuição está na etapa financeira. Agora, isso aqui a princípio não é um problema de objeção do artigo 32. A regra geral diz que não serão aceitas a eliminação de um elemento da invenção descrito em série. Tá? Considera um elemento um pedido de patente que reivindica um processo que sejam pleiteadas características técnicas, por exemplo, relativo à transmissão de dados misturados com etapas de método financeiro. Se for constatado que as etapas referentes ao método financeiro não são essenciais à concretização do objeto, ou seja, se o objeto da invenção se mantém sem as etapas do método financeiro, então tal processo pode ser considerado invenção. Então, veja, eu tenho uma mistura. Eu tenho uma mistura de partes técnicas, que são novas inventivas, tá? A contribuição à estrada técnica, misturada com as etapas financeiras lá. Então, eu já não posso mais invocar isso como sendo método financeiro, porque ele tem esse processo pode ser considerado invenção. Nesse caso, as emendas nas justificações que retirem essa matéria excedente poderão ser realizadas sem que isso constitua violação do artigo 32. Então, essas matérias elas não vão ser consideradas violação do artigo 32. Isso pode ser entendido da seguinte maneira. Imagina que você tem uma reivindicação, que você tem uma matéria, que é um aparelho, um circuito eletrônico, você descreve todas as características do aparelho eletrônico, e que no meio você diz que ele é pintado de azul, a carcaça. Ora, isso é uma característica que incide lá no artigo 10, né? Uma característica meramente estética. Se você simplesmente retira aquela característica, de ser azul, você, a rigor, você não ampliou a reivindicação, porque essa característica azul, ela não é vista como uma característica técnica, ela não entra na análise do escopo da reivindicação. Ela não restringe a reivindicação. Se você tem uma patente que fala de um equipamento elétrico, se
se esse equipamento for azul ou vermelho, isso vai continuar sendo contrafação. Esse azul e vermelho ele nem participa da análise, porque ele não é uma característica técnica, ele está incidindo lá no 10. Então, essas etapas financeiras aí, se saírem, elas não são consideradas ampliando matéria reivindicada, elas podem sair, é considerada matéria excedente. Então, essa retirada de matéria a gente chama de excisão. Então, por exemplo, se eu tenho um método de compras na internet caracterizado por compactar os dados de valor monetário do item a ser comprado seguindo as etapas XYZ, se eu tirar isso aqui, método de compras na internet, eu tiro, fica só método de compactação. Valor monetário eu tiro, vira de dados só, simplesmente. Isso daí é permitido. Bom, o parecer da Procuradoria de 2010 entende que essas restrições de quadro reivindicatório, a partir do momento do pedido de exame, elas se aplicam igualmente aos pedidos divididos. Então, veja um caso de um pedido dividido que não foi aceito. Eu tinha processo para alocação de uma área sobressalente para gerenciar defeitos em uma aparelhagem de registro e ou reprodução de disco, caracterizado por determinação do tamanho mínimo de uma área sobressalente, determinação de um tamanho máximo de área sobressalente e alocação de uma área sobressalente primária para reposição por deslizamento e reposição linear. Bom, aqui eu mantenho a reivindicação original, só que agora eu falo de alocação de área sobressalente primária mediante inicialização. Antes era mediante reposicionamento por deslizamento e reposição linear, e virou mediante inicialização. O examinador entendeu que isso seria uma violação de 32. Processo para alocação de uma área sobressalente para gerenciar defeitos de uma aparelhagem de registro ou aparelho ou reprodução de disco. Esse é o pedido original. O pedido dividido, ele propõe uma emenda do tipo: aparelhagem de reprodução caracterizada por dispositivo de captação controlador. Bom, aqui claramente eu estou falando de uma nova categoria, de um aparelho, e que esse aparelho está definido por características que não aparecem aqui na reivindicação original. Então essa emenda foi rejeitada. Muito obrigado.